Nos últimos anos, nosso planeta tem testemunhado uma série de eventos climáticos extremos que não podem ser ignorados. Junho, julho e agosto foram os 3 meses mais quentes desde que a espécie Homo sapiens surgiu. Inundações devastadoras, incêndios florestais incontroláveis, secas prolongadas e tempestades cada vez mais intensas estão se tornando a nova norma em muitas regiões do mundo. As altas temperaturas nesses países já fizeram com que o mundo quebrasse por 3 meses Números cada vez consecutivos. maiores e mais frequentes de catástrofes naturais. Poluição global é um termo utilizado para descrever o atual estágio de mudanças climáticas pela qual o planeta Terra tem passado, marcado pela aceleração do aquecimento global. Esses eventos não são mais simples anomalias climáticas, mas sintomas alarmantes de um problema maior que está fervendo sobre a superfície. À medida que as temperaturas globais continuam a subir devido às emissões de gases do efeito estufa, as consequências para o nosso planeta e para a vida que o habita estão se tornando cada vez mais evidentes e impactantes. Nesse vídeo exploraremos os últimos acontecimentos climáticos que servem como um alerta urgente sobre a crise climática que enfrentamos. Vamos examinar o impacto desses eventos e discutir a urgência de agir diante da crise climática que está diante de nós. É hora de enfrentarmos a realidade da evolução global e tomarmos medidas concretas para proteger o nosso planeta e as gerações futuras. E bom, se você é novo aqui no canal, meu nome é Felipe e esse é o canal Makes Display, um canal de curiosidades. Então se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo novo por aqui. E já aproveita também para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, pois esse vídeo tem um tema muito importante e quanto mais pessoas souberem pelo momento que estamos passando, melhor é para todos nós. Bom, basicamente, antes de começarmos a falar sobre o que é aquecimento e ebulição global, nós precisamos entender o que é efeito estufa e como ele funciona. O nosso planeta está muito longe do Sol, e se a Terra dependesse apenas da luz que vem dele, a água do planeta estaria congelada. Porém, nós sabemos que a maior parte do planeta Terra é composto por água no estado líquido, o que nos permite ter os seres vivos que temos hoje. E tudo isso é possível porque nosso planeta tem a capacidade de absorver e manter parte do calor que recebe do Sol. E o nome para esse fenômeno é efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta e é ele que mantém a Terra aquecida. Se não fosse por esse efeito, a temperatura média da Terra estaria por volta de 18 graus negativos. Uma observação interessante de pensarmos é que o universo inteiro, em um contexto geral, tanto o calor quanto a luz são exceções, porque na imensidão do universo ele é muito escuro e gelado. Agora, voltando para a temperatura média da Terra, se tivermos a ausência do Sol, a Terra não seria capaz de ter vários seres vivos. A temperatura média da Terra atualmente está em torno dos 17 graus Celsius. O efeito estufa é a capacidade na qual a atmosfera terrestre tem em manter o calor. Basicamente, o Sol emite uma radiação que vem até o planeta Terra. Parte dessa radiação é refletida pela atmosfera e outra parte dessa radiação, que dá mais ou menos 70%, passa pela atmosfera e chega até a superfície da Terra, onde é transformada em calor, ou melhor dizendo, raios infravermelhos, que ficam aprisionados na Terra por conta dos gases do efeito estufa. Esses gases são apelidados de GEs, e os principais deles são o vapor da água, o gás carbônico, óxido nitroso e metano. Eles são componentes químicos que têm essa propriedade de reter o calor. O problema atual relacionado ao efeito estufa está no aumento das concentrações desses gases na atmosfera, principalmente devido às atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, desmatamento e agricultura intensiva. Isso leva a um aumento do efeito estufa e um aumento da temperatura média da Terra, que por sua vez tem impactos significativos, incluindo o derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, eventos climáticos extremos e perturbações nos ecossistemas. Agora, um exemplo muito parecido com esse efeito estufa é quando você estaciona um carro no sol e fora do carro está com uma temperatura de mais ou menos 28 graus. Assim, você entra no carro, o carro está muito quente, com uma temperatura provavelmente entre os 40 graus. E o que se faz na sequência é abrir as janelas, ligar o ar-condicionado para abaixar essa temperatura. O que aconteceu dentro do carro foi basicamente o efeito estufa, onde os raios ultravioletas entraram, bateram no banco e se transformaram em calor, ou podemos dizer, infravermelhos. Os raios ultravioletas entram com mais facilidade do que os infravermelhos têm de sair.
Agora que você sabe o que é efeito estufa e sabe o quão ele é necessário inclusive para a nossa sobrevivência, já que ele mantém a temperatura da Terra ideal para todos os seres vivos, o aquecimento global é o agravamento do efeito estufa, só que por ações humanas. A Revolução Industrial, que começou no final do século XVIII na Inglaterra e se espalhou para outras partes do mundo, marcou uma transformação significativa na sociedade, na economia e na forma como a produção de bens era realizada. Essa transformação teve várias implicações relacionadas ao aquecimento global. A Revolução Industrial trouxe consigo o uso em larga escala de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural para impulsionar máquinas a vapor, locomotivas, fábricas e outras inovações industriais. A queima desses combustíveis liberou grandes quantidades de dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera, contribuindo significativamente para o aumento das concentrações de gases de efeito estufa. Um alerta da Organização Meteorológica Mundial ligada à ONU afirma que em 2022 o planeta registrou recorde na concentração de gases do efeito estufa. Como resultado do uso intensivo de combustíveis fósseis, as emissões de CO2 aumentaram consideravelmente durante a Revolução Industrial e continuaram a crescer ao longo dos séculos seguintes. Isso intensificou o efeito estufa e contribuiu para o aquecimento global. O desmatamento em particular também libera carbono armazenado nas árvores e no solo, aumentando as concentrações de CO2 na atmosfera. E olha, a poluição dos oceanos em massa também é um grande problema, já que os oceanos e mares acumulam substâncias químicas que são nocivas às algas e fitoplânctons, que são elementos fundamentais na filtragem do ar, já que eles são responsáveis por capturar o gás carbônico e fazer uma espécie de limpeza na atmosfera terrestre. Agora sim, o estudo sobre aquecimento global não começou agora não. Lá em 1896, o químico sueco Arrhenius já tinha teorias em que o aumento das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera poderia levar ao aumento da temperatura da Terra, que é o que está acontecendo atualmente. Com isso, o clima e o tempo estão mudando, e isso é o que está mais visível para todos nós. Olha, já faz muito tempo que dizemos que temos as 4 estações do ano em apenas um único dia, ou que temos ondas de frios em época que era para ser de muito calor, e eu não preciso reforçar isso, porque você que está aí do outro lado consegue perceber que o tempo que temos hoje em dia está completamente desregulado. Olha, a gente está no meio do inverno, mas para os moradores do centro-sul do Brasil, a sensação às vezes é de enfrentar todas as 4 estações num dia só. Por falar nisso, vale a pena dizer aqui que tempo e clima não são a mesma coisa. O tempo está relacionado a uma condição específica que ocorre durante um período curto, como a temperatura atual, chuva, um dia mais seco. Já o clima representa as condições atmosféricas médias em uma determinada região ao longo de um período mais longo, que geralmente a gente faz a conta de 30 anos ou mais. Ele envolve padrões climáticos, médias de temperatura, precipitação sazonal e outros elementos meteorológicos. O clima ele fornece uma visão mais ampla e estável das condições atmosféricas em uma área específica. Por exemplo, um lugar pode ter um clima tropical, o que significa que em média experimenta temperaturas quentes durante todo o ano, com estações de chuva e seca bem definidas, mesmo tendo alguns anos mais frios e outros mais quentes. A média da temperatura de uma região vai determinar qual é o clima dela. A expressão ebulição global foi utilizada pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, ao comentar a respeito do mês de julho mais quente registrado na história, o que aconteceu no ano de 2023. A era da ebulição global, conforme apelidada por Guterres, indica um período de intensificação sem precedentes do aquecimento global e de extrema preocupação com relação ao futuro da população mundial e principalmente da manutenção do nosso planeta. Bom, como dito no começo do vídeo, a ebulição global é o aceleramento do aquecimento global. Para você ter uma noção, na década de 60, para cada 1 milhão de moléculas de gás na atmosfera, 320 partículas eram de gás carbônico. Por conta da Revolução Industrial, nosso planeta teve um aumento na emissão de combustíveis fósseis. Em 2020, esse número chegou de 417 e em 2021 a 419. Por mais que não pareça um aumento tão significativo, esses números representam problemas muito grandes, já que se chegarmos a ter 1000 partículas por milhão, nós teríamos problemas como dores de cabeça, sonolência, irritação nos olhos, nariz e garganta, além de desconforto respiratório, enfim, vários problemas que por agora não nos afetam, mas se você pensar em ter filhos, netos, eles vão pagar pelo que está acontecendo agora. No ano de 2022, foi estimado um total de 61 mortes relacionadas ao calor na Europa. 18 mil foi só na Itália. Os cientistas alertaram que as projeções das mudanças climáticas
para o continente indicam que as temperaturas e seus impactos na saúde aumentarão a um ritmo acelerado nos próximos anos. No Brasil, tivemos grandes problemas com chuvas, principalmente na parte do sul do país. 2 crianças morreram em consequência da chuva em Pato Branco, no Paraná. O estado sofre com temporais desde a noite de segunda-feira. Em Francisco Beltrão, uma casa de madeira foi levada pela enxurrada. Com o aquecimento da terra, temos derretimento das geleiras que geram transtornos ambientais e sociais. Esse fenômeno altera as temperaturas dos oceanos, causando um desequilíbrio ambiental e atingindo principalmente as espécies marinhas. A elevação do nível dos oceanos obriga que a população residente em áreas costeiras migre para as outras localidades. Estima-se que pelo menos 200 milhões de pessoas sejam afetadas pelo aumento do nível dos oceanos. Outras consequências do aquecimento global são as alterações do regime das chuvas, intensificação das secas em determinados locais, escassez de água, abundância de chuvas em algumas localidades, tempestades, furacões, inundações, alterações de ecossistemas, redução da biodiversidade, perda de áreas férteis para a agricultura, além da disseminação de doenças. Com o derretimento das geleiras provocado pelo aquecimento global, vírus que estavam congelados há quase 50 mil anos podem voltar a contaminar a humanidade. São chamados vírus zumbi. Pesquisadores franceses já identificaram pelo menos 13 tipos de vírus nas regiões polares que podem voltar à vida. Ao longo da história da Terra, houve vários eventos naturais que contribuíram para alterações climáticas e variações nas temperaturas globais. Podemos dizer que o planeta já passou por 5 grandes extinções em massa, tendo a mais conhecida, a dos dinossauros, por conta de um asteroide. Após todas essas extinções em massa, a vida vai voltando lentamente à Terra em período de milhões de anos. Então, independente de qualquer coisa, a Terra sempre continua aqui e a vida vai surgindo e se adaptando às condições do planeta. Tivemos outras extinções em massa causadas por erupções vulcânicas aproximadamente há 252 milhões de anos. Esse evento é conhecido como a Grande Extinção do Permiano e é a mais significativa extinção em massa na história da Terra, eliminando cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. A recuperação da vida após esse evento levou dezenas de milhões de anos. A extinção dos Permiano-Triássico é um exemplo marcante de como a atividade vulcânica em larga escala pode desencadear mudanças ambientais drásticas e influenciar profundamente a evolução da vida na Terra. Alguns cientistas argumentam que as mudanças climáticas observadas podem ser atribuídas a variações naturais normais do clima da Terra ao longo de milhares de anos. Eles sugerem que os padrões climáticos podem ter ciclos naturais que não estão diretamente relacionados às atividades humanas, mas como vimos ao decorrer desse vídeo, nossas atitudes influenciam sim na aceleração do aquecimento global. Os esforços para combater o aquecimento global envolvem uma variedade de medidas em nível local, nacional e internacional. Essas medidas visam reduzir as emissões de gases do efeito estufa e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Em 2015, tivemos o famoso Acordo de Paris, onde todos os países, sem exceção, deveriam ter metas para a redução do gás carbônico. Os países que emitissem menos do seu limite ganhariam uma espécie de crédito, no qual poderiam vender para outros países por milhões. Agora adivinhem só, o Brasil até então não tinha entrado nesse acordo. Um dos maiores fatores que contribui para a emissão de gases de efeito estufa mundial é a queima de combustíveis fósseis. Porém, não é esse que o Brasil mais emite. No Brasil, para preparar a terra para ter plantações e criar gado, se faz o uso do desmatamento. Toda vez que uma árvore é cortada e florestas são queimadas, uma quantidade enorme de gases de efeito estufa vão para a atmosfera e, além disso, o papel das florestas é capturar o carbono. Enquanto temos o desmatamento e colocamos gado no lugar, nós colocamos outra fonte que contribui para o efeito estufa, já que o gado emite metano durante sua digestão. E já existem alguns estudos que dizem que por conta do desmatamento da floresta amazônica, algumas regiões da floresta emitem mais carbono do que são capazes de capturar. E falando sobre a Amazônia, o desmatamento vem crescendo e teve um aumento de 22% entre 2021 e 2022, atingindo 6 biomas brasileiros. Se até 2030 o Brasil acabar com o desmatamento e regulamentar o mercado de carbono, cada tonelada de carbono que deixa de ser emitida se torna créditos de carbono que podem ser vendidos para outros países. Pessoal, vocês conseguem perceber que se o Brasil passa a ter posicionamento correto
em relação a conter o desmatamento e começar a fazer uma restauração florestal, podemos conseguir reduzir até 80% das nossas emissões até o ano de 2030. Consegue ver a magnitude e a responsabilidade que nós temos ao cuidar da floresta amazônica? Nosso país pode ajudar muito a salvar o planeta, ainda podendo girar até 120 bilhões de dólares até 2030 com créditos de carbono. Em 2022, saiu o projeto de lei 412, que estabelece o mercado de carbono no Brasil. Isso passou pela análise de vários órgãos do governo e está próximo de ir para a análise da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Se isso virar lei, os primeiros créditos de carbono começam a funcionar já em 2024, se tornando um importante marco na história do Brasil. Se você ficou aqui até essa parte do vídeo, gostaria muito de pedir que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Acredito que um grande erro nisso tudo é a comunicação que não temos sobre esse tema. Aquecimento global é um tema muito importante para pessoas não terem conhecimento sobre isso. Então eu gostaria muito da sua ajuda para que outras pessoas entendam o que está acontecendo com o nosso planeta. Eu vou ficando por aqui, espero te ver no próximo vídeo e mantenham-se sempre curiosos. Fui!